Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Em Contas. Aqui você vai entender de uma vez por todas como funciona o mundo das finanças partidárias e da prestação de contas eleitorais. Preparados para mais uma dose de conhecimento prático? Hoje, a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça da fiscalização. Como é que se comprova um gasto com algo que a gente não pode tocar, que não tem um produto físico? Isso mesmo, sem termos técnicos difíceis de entender. Nosso lema é informação acessível e relevante para todos. Se você quer dominar um assunto, este é o seu lugar. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Como um partido político consegue provar para a Justiça Eleitoral que ele realmente pagou por uma consultoria, por uma estratégia de marketing ou até por uma assessoria jurídica? Como se prova que uma ideia foi paga e, mais importante, que foi entregue? E olha, é um desafio e tanto, viu? Porque a gente está falando de muito dinheiro público envolvido. Serviços como consultoria e marketing geralmente custam caro. E por não terem um produto físico palpável, eles acabam abrindo uma brecha, um espaço para irregularidades. Por isso, a Justiça Eleitoral, especificamente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teve que criar critérios bem rigorosos para conseguir, digamos, furar a bolha do papel e ver se o serviço aconteceu de verdade. E para resolver essa confusão toda, o tribunal desenvolveu uma regra bem poderosa que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. É como se fosse uma regra de ouro para comprovar esses serviços. Exatamente. O princípio é simples e direto. Não basta o partido chegar e dizer que contratou um serviço. Ele precisa mostrar o resultado concreto, o que foi entregue. A Justiça Eleitoral quer ver o produto final, não só a promessa que está lá no contrato ou na nota fiscal. E atenção, hein? Essa regra de ouro não é só uma dica ou uma boa prática. Ela está na lei. A resolução do TSE é claríssima quando exige a prova material da contratação. Ou seja, é uma obrigação legal apresentar evidências concretas de que o serviço foi de fato entregue. Ótimo! Então vamos ver como essa regra funciona na prática? Vamos começar pelo primeiro campo, que é bem comum: serviços técnicos e de consultoria. Afinal, como é que se prova que uma consultoria realmente aconteceu? Vamos lá, dá uma olhada nesse número, R$ 150 mil. Esse valor representa um único contrato de consultoria que foi totalmente rejeitado pela Justiça Eleitoral, num caso real, de 2016. É um exemplo perfeito do risco financeiro que existe quando a documentação é fraca. O partido em questão teve que devolver cada centavo desse valor para os cofres públicos. E aqui a gente entende direitinho o porquê. Do lado esquerdo está o que o partido apresentou. Uma nota fiscal super genérica, sabe? Dizendo só serviços de consultoria. E uns relatórios que eram basicamente resumos de notícias da internet, sem nenhuma análise própria. A Justiça considerou isso muito pouco. E o que era exigido está ali, do lado direito. Um produto intelectual de verdade, algo que mostra que teve um trabalho de análise, como um estudo aprofundado ou, quem sabe, um parecer técnico. Agora, vamos para outra área de altíssimo risco, talvez a campeã de problemas: marketing e produção de mídia. E pode acreditar, aqui a fiscalização é ainda mais rigorosa. E aqui os valores sobem e muito. R$ 840 mil. Esse número é o total de despesas com produtoras de vídeo que foram rejeitadas em outro caso, de 2017. É um valor realmente impressionante e que só reforça o quanto é crítico comprovar esses serviços de um jeito que não deixe nenhuma dúvida. A lógica aqui é a mesma da consultoria, só que aplicada ao marketing. Não adianta só apresentar uma nota fiscal dizendo produção de vídeos. A Justiça quer ver os vídeos. O partido tem que entregar os arquivos, os links, as artes, ou seja, o produto final. É a regra mostre, não apenas diga, na sua forma mais pura e simples. E tem um ponto crucial que surgiu nesse caso de mais de R$ 800 mil. O partido tentou argumentar dizendo algo como: mas gastos parecidos foram aprovados no passado. O TSE rejeitou esse argumento na hora. O tribunal deixou bem claro que as regras ficaram mais rígidas a partir de 2015 e o que era aceito antes não é mais garantia nenhuma de aprovação hoje. O jogo mutou. Agora a gente chega na terceira categoria e talvez a mais delicada: os serviços jurídicos. Nesse caso, a Justiça Eleitoral não olha só para a prova de que o serviço foi prestado, mas também para a finalidade desse serviço. É isso mesmo. O TSE desenhou uma linha vermelha muito clara. O dinheiro do fundo partidário, que, lembrando, é um recurso público, pode sim ser usado para defender os interesses da instituição partidária. No entanto, é estritamente proibido usar esse mesmo dinheiro para pagar a defesa criminal pessoal dos seus membros. E aqui ficam os exemplos práticos, para não ter erro.
É permitido usar o dinheiro para defender o partido em si ou um candidato numa disputa eleitoral. Agora, o que é proibido é usar o fundo para pagar advogados em casos de corrupção ou crimes comuns, como os que a gente viu em grandes operações. Nesses casos, a justiça entende que a defesa é um interesse pessoal e não do partido. E mesmo quando o serviço é permitido, a comprovação precisa ser detalhada. Teve um caso em 2017 em que uma despesa de R$ 71 mil foi rejeitada porque a nota fiscal falava de forma genérica em serviços administrativos. Para ser aceita, a documentação precisa especificar qual processo judicial está sendo atendido e apresentar relatórios que mostrem o andamento do trabalho jurídico. Ufa! Depois de analisar cada uma dessas áreas, a gente consegue consolidar tudo isso num guia prático, não é? Um verdadeiro manual para uma prestação de contas transparente e correta. Com certeza, essa tabela resume tudo de forma bem clara. Para cada tipo de serviço, ela mostra o que não fazer e o que é essencial fazer. Na consultoria, por exemplo, esquece a nota genérica. Tem que entregar o estudo completo. No marketing, declaração de fornecedor não vale nada sem os arquivos dos vídeos ou das artes. Nos serviços jurídicos, o número do processo é fundamental. E para pesquisas de opinião, não basta apresentar as conclusões. O partido precisa entregar o relatório completo, com metodologia e dados. Então, para fechar, vamos relembrar os pontos mais importantes. Primeiro, a responsabilidade de provar o gasto é sempre do partido. Segundo, documentos genéricos são o caminho certo para ter a despesa rejeitada. Terceiro, o produto final precisa ser entregue. E por último, as regras mudaram e estão mais rigorosas. Não dá para se basear no que era aceito anos atrás. A Justiça Eleitoral criou mecanismos para ir além do papel, exigindo provas materiais. Mas a busca por transparência no uso do dinheiro público é contínua, né? Isso nos deixa com uma pergunta. Que outros passos podem ser dados para fortalecer ainda mais esse controle e garantir que cada real seja devidamente comprovado? Ficamos por aqui. E aí, o que achou do episódio? Sua participação é muito importante para nós. Comente, curta e compartilhe. Queremos que essa conversa chegue a mais pessoas. Esperamos por você no próximo encontro. Até mais!